Olá pessoal, e aí, tudo bem? E aqui estamos nós com mais um programa HQ7, um programa que fala de quadrinhos para fãs de quadrinhos. No programa de hoje nós vamos falar sobre duas curiosidades. Nós vamos falar a respeito do Ka-Zar, o Senhor da Selva Perdida, que todo mundo já sabe, né? Conhece das várias aventuras publicadas nas revistas da Marvel. Mas também nós temos uma curiosidade sobre uma revista que publicou o Ka-Zar aqui no Brasil e que é pouquíssima conhecida aqui no Brasil, até pelos próprios fãs. Então, vamos lá, a gente vai mostrar agora para vocês Ka-Zar, o Senhor da Terra Selvagem. Então, a nossa revista em destaque hoje é esta aqui, pessoal. Histórias de Terror, número 8, apresenta O Senhor da Selva Oculta, Ka-Zar. Na verdade, isso aqui era a tradução da época dada pela editora, porque o nome certo é O Senhor da Terra Selvagem, né? O Lorde. Então, o que acontece? A primeira curiosidade vem do próprio título. Essa era uma revista voltada para histórias de terror, que realmente trazia histórias de terror publicadas, né, tiradas de publicações da antiga editora Atlas, né, dos títulos de terror dela. Você vai ver aqui, ó, quando ele apertar o botão, é uma história de terror. Muito Perigoso para Viver é outra história de terror. E Um Dia Se Abrirá também é outra história de terror e suspense. E o Ka-Zar, a gente não sabe porquê, né, mas até entende que era muito maluco as edições de revistas do Brasil ali nos anos 50 e 60. Ele veio parar nessa revista. Né? Não era a primeira vez que o Ka-Zar era publicado no Brasil. Ele teve um título pela Paladino, que depois nós vamos falar a respeito disto. Mas esta aventura aqui é bem interessante, que apresenta o Ka-Zar em Nova York, né, perseguindo um vilão chamado de Contrabandista. Uma coisa interessante, Ka-Zar, para quem não sabe, ele teve duas versões já pela Marvel. A primeira é a de 1930, ali a década de 30, melhor dizendo, não é 1930, é na década de 30, quando ele surge naquelas edições Pulp Fictions, certo? Então, ele era bem diferente desse Ka-Zar atual. O nome dele era David Hand, não confundam nada, não tem parentesco com o Punho de Ferro, né? E a história de David Hand é a seguinte: enquanto viajava com seu pai, John Hand, né, da África do Sul, local onde ele nasceu em 1918, para o Cairo, no Egito, o avião cai nas selvas do Congo. E o pai e o filho sobrevivem a esse acidente, né? E ficam lá na selva africana e tem que aprender a sobreviver ali. Nessa selva, o jovem David, ele salva um leão, um filhote de leão, da areia movediça. E esse filhote de leão, então, se apega a ele e acaba se tornando, né, seu grande amigo, companheiro de aventuras. E, na linguagem nativa lá, Zar significava leão. E o David Hand, então, passou a ser conhecido pelos nativos como Ka-Zar, o amigo do leão. Depois da publicação nos Pulp Fictions, o Ka-Zar vai voltar a aparecer agora nos quadrinhos, em 1936, por uma antecessora da Marvel, a Timely Comics, não é isso? E nessas histórias, ele ainda tem como base de operações a África, tem como parceiro de aventuras o Leão, e as aventuras se passam ali no Congo, na Somália, naquela região, bem naquele clima daquela época do colonialismo, né, da Inglaterra, da Bélgica, aqueles países que colonizavam o continente africano. Então, o que acontece? Estas histórias publicadas nessas revistas, elas foram publicadas no Brasil ali nos anos 50 e 40 mesmo, nas edições do Globo Juvenil, algumas histórias do Globo Juvenil. Mas acontece que, em 1965, o Stan Lee e o Jack Kirby, que estavam criando o universo Marvel, resolvem trazer de volta o Ka-Zar e inseri-lo neste universo. Então, em X-Men 10, lá da edição americana da Marvel, os X-Men vão parar na até então desconhecida Terra Selvagem, um vale perdido lá no coração da Antártida. E lá eles encontram o Ka-Zar. Esta nova versão do Ka-Zar vem com uma nova roupagem, certo? Primeiro porque ele não vai ter mais um leão como parceiro,
agora é um tigre dentes de sabre. E o Khazar não é mais o David Rand, e sim o seu nome agora é Kevin Plunder. Então o que acontece? A história do Khazar é que o Kevin Plunder, né, está sobrevoando ali a região da Antártida com seu pai, o avião cai, todos falecem, né, todos que estavam no avião, menos o jovem, né, ou ainda criança Kevin Plunder. E ele é criado e protegido por um tigre dentes de sabre, Zabu, que era o último tigre dentes de sabre vivo lá na Terra Selvagem. Então, o que acontece a partir daí? Khazar passa a ser chamado pelos nativos de o Filho do Tigre. É uma versão bem diferente já da versão anterior. Resultado, em 1970, a Marvel resolve trazer, né, o Khazar para um título dividido, que é a revista Astonishing Tales, onde ele divide com outras personagens. E é dessa revista que a editora Cultos pegou esta história, publicada no número 16 da original, e que traz o Khazar, né, na cidade grande, em Nova York, fora do seu habitat, procurando um vilão de nome Contrabandista. Esta edição, então, ela foi marcante por isso, né, e foi a única onde o Khazar apareceu nessa série. Mas, anterior a isso, o Khazar tinha tido suas histórias publicadas no Brasil em outras revistas também, né, como, por exemplo, uma série da Paladino, que é uma história que nós vamos contar aqui futuramente, nós vamos falar dessas histórias. Então, pessoal, é isso aí. Esta é a história de Khazar, o Senhor da Selva Oculta, pela editora Cultos, edição única, primeira e única, né? E uma edição dificílima de ser encontrada. Fique com a gente, que no próximo programa nós vamos continuar falando do Khazar, só que agora em uma nova editora, a Brock Editores.